tempo começa a aquecer e parece que o ânimo parece ser outro. E é tão bom podermos estar juntos. Acho que estamos uns com os outros, saber que Deus está no nosso meio nos anima e nos leva então a sair de nossas casas para aqui estamos. E por isso nós que aqui nos encontramos, podemos então levantar as nossas vozes e louvar ao Senhor. E queremos saudar a todos os irmãos com a graça e a paz de Deus. Que cada um de vós que se encontra aqui possa desfrutar dessa graça, dessa paz ao longo desta semana, ao longo deste mês que temos pela frente. E também queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que nesta manhã nos dão a alegria da sua presença. É bom poder também ter-vos no nosso meio e que esta possa ser a primeira de muitas vezes que se possam juntar a nós ao domingo para então o louvarmos, para ouvirmos a sua voz e para estarmos também em comunhão com Ele. E queremos assinalar então quem está pela primeira vez conosco. Nós temos o hábito de quem está pela primeira vez convidamos a ficar de pé e nos dizer o seu nome. É claro que nós deixamos sempre a ressalva de que nós não queremos constranger ninguém. Se alguém não se sente à vontade para ficar de pé e nos dizer o seu nome, pode permanecer sentado, mas se alguém quiser ficar de pé e nos dizer o seu nome, será bom para vos reconhecermos e podemos também orar por vós. Alguém que esteja nos a visitar pela primeira vez, temos ali, então, temos 2 casais, imagino. Não falhei, pois não? Uhum. São muito bem-vindos. E temos ali também mais um senhor. Não ouvi. São muito bem-vindos. Que Deus a todos abençoe e que se juntem a nós, que participem como família deste culto. Então podem fazer o favor de sentarem. Queremos dar algumas informações. Primeiramente, expressar a nossa alegria pelo regresso da irmã Margarida. Se quiserem saber mais sobre a sua viagem, sobre os dias que ela esteve no Brasil, poderão então falar com ela no final do culto. E podem acompanhá-la também nas redes sociais, porque ela tem lá muita informação daquilo que esteve a fazer no Brasil. Veio cansada, mas veio alegre. Foi muito bem acolhida no Brasil, tal como da primeira vez, e desta vez ainda foi mais. E nós então agradecemos aos irmãos brasileiros por esse acolhimento que tiveram para com ela, a preocupação de estar com ela e de andar com ela. Então, é bom nós estarmos num outro país e temos esse acolhimento, esse abraço e participarmos de uma mesma família que confessa ao Senhor. Tenho também a acrescentar o culto de oração e estudo bíblico à quarta-feira, quer presencial, quer online. Presencial às 16, online é às 19. Vamos ter culto durante a semana, na próxima sexta-feira, que é Sexta-feira Santa. Nós vamos ter o culto que nós designamos o culto da crucificação, o culto da entrega. É o culto onde nós vamos olhar para aqueles momentos dolorosos pelas quais Jesus passou, para que nós aqui estivéssemos. Fala-nos da sua entrega. Ele morreu voluntariamente naquela cruz para nos salvar. Então, na sexta-feira, às 19 horas, aqui estaremos para recordarmos e para agradecermos tão grande oferta por nós. No sábado, lembrar os alunos a aula de música, às 14h30. E no domingo teremos o culto da ressurreição. É um culto que nós fazemos ao nascer do sol. E este ano vai ser em Queluz, no Parque de Queluz, junto ao Palácio. Vamos ali reunir-nos com outras igrejas, com a Igreja de Queluz, com a Igreja de Belas, com a Igreja de Rio de Mouro e outras igrejas, para cultuarmos ao nosso Deus. É um pouco cedo, mas é quando o sol nasce, às 6h50 da manhã. Então iremos estar ali reunidos para cultuarmos ao Senhor. E depois então dessa celebração, nós então viremos para aqui
para termos então um pequeno almoço comunitário. Podemos então também continuar a nossa comunhão com Deus e uns com os outros nesse almoço, para o qual também todos os irmãos estão convidados. Então, não se esqueçam do culto da ressurreição, e é claro que depois tudo vai continuar na mesma no sentido de que vamos ter as mesmas atividades. Temos essas de manhã, mas depois vamos ter a escola dominical e vamos ter o culto. E é isso que eu digo, continuar na mesma. Espero que não continuemos na mesma, que haja mudança em nós, mas no sentido da atividade, então, iremos ter essas atividades que temos regularmente. Então, estas são algumas informações. Acrescentar também a nossa Assembleia de Igreja no terceiro domingo, dia 16, de hoje a 15. Então, teremos a nossa reunião. Então, estas são algumas informações que queremos deixar convosco. Vamos agora estar em oração, orando por este culto. Vamos também orar por aqueles que sofrem. Vamos orar pelo irmão João David Santos, que amanhã estará a ser submetido a uma cirurgia. Vamos orar para que tudo possa correr bem. Então, oremos neste momento em que o irmão Pedro vai estar a tocar o prelúdio, que nos possamos dirigir ao nosso Deus. Queria convidar os irmãos a poderem abrir as vossas Bíblias no último livro, em Apocalipse, no capítulo 21. Apocalipse 21, e vamos ler os primeiros 8 versículos que nos falam de novos céus e nova terra. Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 8. E quero vos convidar também a fazerem o favor de ficarem de pé e a acompanhar a leitura deste texto. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água viva. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então temos aqui esta bela apresentação. E aqui Jesus apresenta-se como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o princípio e o fim. Ele é que reina. Ele é soberano sobre tudo. E é isso que nós vamos cantar, Alfa e Ômega, Cristo Filho, ó vem, ó vem, ó vem Senhor Jesus.
E enquanto os músicos continuam a tocar, nós vamos dedicar ao Senhor nossos dízimos e ofertas.
Amém? Amém? Estamos nós preparados para esse grande dia? Que nós possamos estar preparados, porque não sabemos o dia nem a hora em que Ele vai voltar. Podem fazer o favor sentarem. Não sei se repararam algo estranho quando desceram aquelas escadas. E não sei se repararam estranho com alguma coisa. Conseguiram identificar? Palmeira, ramos de palmeiras. Faz-nos lembrar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando então fizeram um tapete de ramos de palmeira. E aquele ramo está ali exatamente para apontar-nos para essa entrada triunfal em Jerusalém. Ele entrou naquela cidade, mas não foi bem recebido. Ele entrou naquela cidade, mas nela foi crucificado. Que nós jamais possa acontecer o mesmo conosco. Que nós não possamos num dia estar a pôr-lhe um tapete para que ele entre triunfalmente. E no outro dia, juntar-nos com a multidão que o despreza, que o humilha e que pede a sua sentença, crucifica-o. Porque se assim acontecer, aquilo que nós cantamos vai se tornar vão, porque nós estaremos preparados para o dia da sua volta. E assinalando então esse dia, nós vamos cantar um hino que nos fala desse dia. No mundo par, louvor nos céus, cantava a multidão, com o clamor dos fariseus erguiam mais o som. Como em Jerusalém, hei de clamar, bendito o Rei, que do alto vem, que vem do céu as trevas dissipar. Que, tal como cantamos, possamos esperar e que possamos bem dizê-lo. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o Soberano, Ele é o Criador de todas as coisas e na sua mão está o controle de tudo. Então vamos juntar as nossas vozes e cantar este hino. Queríamos convidar novamente a ficarem de pé e abrir novamente a Bíblia, agora em João capítulo 14.
e vamos ler os primeiros 6 versículos deste capítulo. João, capítulo 14, e leremos do versículo 1 ao versículo 6. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos reunidos em Teu nome, para Te bendizermos e para afirmarmos verdades, Senhor, que nos tocam profundamente. E tal como acabamos de cantar, sabemos que um dia vais voltar para nos levar para junto de Ti. Tu sabes a hora, Tu sabes o momento em que isso vai acontecer. E nós aqui estamos, Senhor, vivendo como peregrinos e forasteiros neste mundo, mas sabendo que Tu estás conosco, sabendo que Tu providencias o necessário no deserto desta vida, para que nós então possamos percorrer os anos que Tu tens reservado para nós e possamos um dia partir para junto de Ti. E Pai querido, queremos Te agradecer porque um dia ouvimos a Tua palavra, porque um dia, Senhor, o Teu Espírito nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, porque um dia, Senhor, nós recebemos esta tão maravilhosa graça na nossa vida que nos dá a certeza da salvação, que nos dá a garantia de um futuro glorioso contigo, que traz esperança ao nosso coração, que nos dá força e ânimo para continuarmos nesta caminhada. E Pai querido, nós queremos Te agradecer porque mais uma semana se passou, aonde nós podemos desfrutar do Teu cuidado, aonde Tu estiveste presente, aonde Tu providenciaste o pão para cada dia, aonde Tu foste a nossa segurança, o nosso protetor. Obrigado, bondoso Pai, porque aonde quer que nós nos encontremos, Tu estás conosco. Aonde quer que nós possamos nos dirigir, Tu vais também conosco. Obrigado, bondoso Pai, porque Tu és um Deus de amor e de graça, és um Deus de misericórdia e de perdão. E por isso, Senhor, por essa razão, é por seres quem és, que aqui nos encontramos. Obrigado, Pai querido, porque podemos demonstrar um pouco do nosso amor, da nossa confiança em Ti, entregando os dízimos e ofertas. Pai querido, que possamos cada vez mais fazê-lo, que se há alguém aqui que não fez por falta de recursos, Pai querido, que possa ter os recursos para o fazer. E que todos nós, Senhor, possamos ter esta alegria, que possamos dar com alegria, porque Tu amas ao que dá com alegria. E Pai querido, queremos Te agradecer também pela Tua palavra que está aberta diante de nós, que ela, Senhor, possa nos tocar. E sobretudo, Senhor, o nosso desejo é que possa tocar o coração daqueles que ainda não tiveram encontro contigo, que ainda não Te aceitaram como Senhor das suas vidas. Que hoje possa ser o dia de salvação, que hoje possa ser um dia de transformação, que hoje possa ser um dia de alegria, Senhor. É isso que Te peço e agradeço em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. E voltamos então a este texto que lemos por último. Nós conhecemos bem o contexto deste texto. Jesus está a poucos dias de ser traído, de ser preso, de ser açoitado e de morrer naquela cruz. No entanto, em vez dos discípulos apoiarem Jesus neste momento difícil, nesta última semana, nós encontramos um Jesus, nós encontramos um pastor que está preocupado com eles, que está preocupado com a situação deles. E por isso, Jesus começa dizendo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus procura confortar o coração destes homens que foram colocados diante de dentre eles, o trair Jesus. Havia a dúvida, quem é o traidor? Mas Jesus anteriormente também já os tinha informado de que ele seria preso. Convinha que assim acontecesse, convinha que fosse preso, convinha que sofresse na mão de homens pecadores e fosse crucificado naquela cruz. Então Jesus procura confortar o coração destes homens que estão a sofrer, e é natural o sofrimento deles, porque eles estão diante da iminência
de perderem o seu mestre, de perderem aquele que os amou de uma forma tão nobre, que os acompanhou ao longo de 3 anos, que lhes deu formação, que os capacitou para continuarem a sua obra. E Jesus então conforta, Jesus mostra-lhes que é necessário que isso aconteça. É necessário que ele morra, mas também que ressuscite. É necessário que ele ascenda aos céus para preparar um lugar para os discípulos, para levá-los para junto de si, para que onde ele estivesse, também estivessem os discípulos, para que onde ele fosse, também os discípulos pudessem ir. E diante então dessa palavra de conforto, nós encontramos aí este eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Possivelmente esta é uma das afirmações que nós mais conhecemos. Aliás, os irmãos olham aqui para a frente e a veem aqui. Vem uma parte deste versículo, esta afirmação de Jesus. É uma afirmação bem conhecida. É uma afirmação que normalmente se usa para dar uma ênfase evangelística. E nós também o vamos fazer neste momento. Mas esta afirmação ela não surge por acaso. Ela não surge descontextualizada. Ela surge diante de uma pergunta. Uma pergunta que é feita por Tomé. No versículo 5 diz: Senhor, porque Jesus anteriormente diz: e vós sabeis o caminho para onde vou. E Tomé então perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E então, diante dessa questão, uma questão pertinente, porque Jesus está a falar de ir, e para ir é preciso saber o caminho. Então, Jesus vai responder-lhes. E este eu sou está englobado dentro de outros eu sou que nós encontramos neste Evangelho. E esta afirmação, ela é extraordinária, porque ela vem realçar a divindade de Jesus Cristo. Ela serve para realçar quem Jesus é. E juntamente com os sinais que nós encontramos neste Evangelho, eles têm um propósito evangelístico. Aliás, o próprio João, no final do Evangelho, ele diz que estes sinais, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, vemos aqui este propósito. E este propósito também está aqui para esclarecer aqueles discípulos e para os levar então a uma mudança na sua própria vida. E nós encontramos então esta afirmação. E vamos olhar para cada um destes elementos da afirmação. Jesus começa por dizer: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Quando nós pretendemos fazer uma viagem, nós procuramos ver o caminho que vamos apanhar para chegar lá. Vamos imaginar que nós nos queremos deslocar para norte. Queremos ir até Coimbra para visitar lá a universidade, ou visitar lá os pontos históricos que há nesta bela cidade. E nós podemos escolher vários caminhos para chegar lá. Nós podemos escolher um caminho rápido. Entramos na A1, na autoestrada, e vamos diretamente até Coimbra. Podemos também ir pela autoestrada, mas ir pelo litoral. Vamos pela A8 e depois da A8 nós entramos na A17 e chegamos a Coimbra. Mas ainda temos uma terceira alternativa. Por que não ir lentamente pela Estrada Nacional até chegarmos a Coimbra? Temos várias alternativas para chegar ao mesmo lugar. E alguns acham que também o mesmo acontece em relação ao céu. Não importa o caminho pela qual possas ir, mais rápido ou menos rápido, todos vamos chegar ao céu. Ninguém vai ficar pelo caminho. Mas essa não é a realidade bíblica. Não é isso que o texto bíblico nos diz. Jesus não diz: eu sou um caminho. Ele diz: eu sou o caminho. Eu sou o único caminho que leva
ao céu. Não há um outro caminho. Não há uma outra alternativa. Não há uma outra forma de chegar ao céu. Não há uma outra forma de nós nos ligarmos ao Pai, senão através de Jesus Cristo. Jesus é o caminho para Deus. E é importante, desde já nós perguntamos, será que Jesus é o meu caminho? Será que é neste caminho que eu estou? É nele que eu tenho trilhado? Porque há pessoas que buscam alternativas para chegar a Deus. Buscam outros caminhos para chegar a Deus. Buscam os santos, Maria, os anjos, outros seres espirituais para chegar a Deus. Mas o texto bíblico é tão claro. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Mas é claro que falar em caminho, nós precisamos olhar para a realidade deste caminho. E Jesus o mostra fazendo um contraponto com o outro caminho, que alguns pensam que vai chegar ao céu, mas estão profundamente enganados, porque ele jamais vai chegar ao céu. E esses caminhos, um que leva ao céu e o outro que leva ao abismo, ao inferno, está em Mateus capítulo 7. E eu queria que nós fôssemos a este texto, para olharmos então para este caminho, que vai caracterizar o caminho que é Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Diz assim o texto: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então aqui são apresentados dois caminhos. É apresentado um caminho espaçoso. E o caminho espaçoso é muito mais fácil de trilhar. Eu tenho mais facilidade de andar na autoestrada, e penso que grande parte dos irmãos, porque temos várias vias. É mais fácil fazer uma ultrapassagem. Vamos mais depressa. E Jesus fala de um caminho espaçoso. Um caminho espaçoso que fala de facilidades. Fala de muitos a irem por ele, mas fala de um desastre. É um caminho de facilidades, mas um caminho que leva à perdição. E diz que muitos estão por este caminho. Muitos estão neste caminho. Alguns podem pensar que estão no caminho de Deus, mas não estão no caminho de Deus, estão neste. Estão neste caminho de facilidade. Procuram a sua comodidade. Procuram o seu bem-estar. Procuram a satisfação dos seus desejos. Tem-se a si mesmo como centro da vida e não a Jesus Cristo. Porque o caminho de Deus é um caminho apertado. Fala desse caminho apertado. Um caminho que aponta para dificuldades. Um caminho que aponta para renúncia, para esforço, mas também para recompensa. É preciso, para andar nesse caminho, sermos libertos dos nossos pecados. É preciso, para andarmos nesse caminho, deixarmos para trás as cargas desta vida e caminharmos com Ele. Deixarmos os nossos próprios caprichos, as nossas próprias vontades, para nos submetermos à vontade de Deus. E a pergunta é, será isso que nós temos feito? Em qual destes caminhos é que nós estamos? Será que nós estamos a procurar um caminho de facilidades? Ou nós estamos dispostos a pagar o preço para andarmos no caminho que é Jesus? Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará.
Então, qual é o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho. Que nós possamos estar nesse caminho. E não num outro caminho que jamais vai levar ao céu. Mas Jesus disse também que é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus é a verdade. Todos andam à procura da verdade acerca de Deus, acerca do universo, acerca daquilo que o rodeia. Porém, não conseguem encontrar a verdade, porque ela está em Deus. Vamos ilustrar. Nós sabemos que a verdade é muito importante. E há muitas pessoas que gastam a vida inteira à procura da verdade. Por exemplo, os cientistas. Eles passam a sua vida a investigar para descobrirem a verdade sobre algo. Por exemplo, a verdade sobre o nosso corpo humano. Ainda há tanto para explorar no nosso corpo humano. Mas estão a estudar para chegar à verdade, para conhecer. E por vezes há mudanças nesse conhecimento. Chegam a novas conclusões. Também acerca de uma doença. A estudar uma determinada doença. Passam horas, anos e até uma vida a estudar uma doença. Para conhecerem tudo. Para terem a verdade acerca dessa doença. Acerca do universo. Uma professora, ela passa horas e horas a ensinar uma verdade a seus alunos. E como há ciências que não são exatas, por vezes essas verdades mudam. Porque há outros conhecimentos que surgem. Nos exércitos, e agora olhando nós para a guerra ali na Ucrânia, nós vemos que há pessoas que procuram saber a verdade sobre o seu inimigo. Aonde é que estão? Quais os passos que estão a dar? Quais movimentações deles? Para então poderem cuidar-se, poderem então preparar-se para o choque. Saber a verdade, por vezes, é uma questão de vida ou morte. E aqui Jesus apresenta-se como a verdade. Mas a verdade acerca de quê? Por um lado, Jesus é a verdade de Deus. Ele, na qualidade de Logos, palavra, verbo, que aparece no início deste Evangelho. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele, como Logos de Deus, como a palavra de Deus, é a perfeita revelação de Deus. Ele veio dar-nos a conhecer Deus, como nenhum outro. Como não está presente nas Escrituras, ele veio revelar-nos o Pai. Então Jesus é a verdade acerca de Deus. Jesus também é a verdade acerca do caminho pelas qual os homens devem retornar a Deus. Jesus veio apresentar esse caminho. Como é que o homem que foi expulso do paraíso pode voltar novamente ao paraíso? E se os irmãos repararem, a Bíblia começa com a descrição do paraíso e termina com a descrição do paraíso. Começa com o paraíso onde havia perfeição e acaba no capítulo 21 e 22 falando de um céu, novos céus e nova terra onde não estão lá as consequências do pecado. Jesus Cristo é a verdade acerca deste caminho. Ele é a verdade. É Ele que apresenta. E Jesus, que é a verdade, Ele liberta. Ele liberta. Certa vez Jesus, falando aos judeus que achavam que eram verdadeiramente livres, Jesus disse-lhes: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos, ou sereis livres. Ele é a verdade. É Ele que nos apresenta Deus,
É Ele que é a verdade para a nossa vida. É essa verdade que nós devemos nos agarrar. Infelizmente, nós vivemos num mundo que relativiza tudo. E relativiza a verdade. Afirmando, eu tenho a minha verdade, tu tens a tua verdade. Então eu tenho que respeitar a tua verdade, tu tens que respeitar a minha verdade. E cada um de nós tem a sua verdade. Então há uma relativização da verdade. E não se concebe a verdade absoluta. Não há no nosso mundo espaço para a verdade absoluta. Mas Jesus é a verdade absoluta. Não é uma verdade. É a única. Ele é a verdade. E se nós o conhecemos, vamos ser verdadeiramente livres. Se nós conhecemos verdadeiramente Deus através de Jesus, vamos ser verdadeiramente livres. Eu sou o caminho, a verdade. Mas ele também vai dizer que eu sou a vida. Eu sou a vida. Ele é a vida. E tal como estudamos hoje, Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Vida com qualidade, vida verdadeira, vida que é oferecida por Cristo. E a pessoa que não aceitou ainda a Cristo como seu Salvador e Senhor, ainda não experimentou esta verdadeira vida. Porque a verdadeira vida está em Cristo. Só Ele é que satisfaz a vida humana. Só Ele é que dá sentido à vida humana. Não são as pessoas, não são as coisas. Momentaneamente até podem ser. Momentaneamente eu posso encontrar satisfação numa coisa. Mas é alguma coisa passageira. Se eu hoje estou satisfeito porque alcancei este objetivo e alegro-me porque cheguei lá, amanhã eu quero mais. E depois ainda mais. Porque eu vou vivendo momentos na minha vida. Vou ficando satisfeito e insatisfeito. E isso leva-me à busca de mais. E nós vivemos num mundo de pessoas insatisfeitas. Insatisfeitas porque não têm a vida. Não tem Jesus na sua vida para preencher o vazio. E por isso vão encontrar pessoas insatisfeitas. E chegam ao clímax de, porque não tem satisfação, põe fim à sua vida. A sua vida não tem sentido. Porque não tem a verdadeira vida. Ele é a vida. O apóstolo João deu o seguinte testemunho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. As duas coisas são importantes. Mas uma depende da outra. Para ter a vida, eu tenho que ter Jesus. Eu não posso apenas desejar a vida sem desejar Jesus. Alguns querem isto, querem a vida, mas não querem Jesus. Procuram a vida e depois, quando não a conseguem, quando as coisas acontecem de forma diferente, contra quem é que se viram? Contra Jesus. Porque o que eles querem é isto, mas não tem isto. E então, ele passa a ser objeto da revolta, porque não tem Cristo nas suas vidas. Tem apenas a vida. Mas não há vida sem Cristo. E ele disse, eu sou a vida. Também nós encontramos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Mas chegados aqui podemos perguntar, mas
como é que eu posso receber esta vida? Como é que eu posso ter acesso a ela? João 3,16 é claro. Primeiramente eu tenho que reconhecer quem eu sou. Quem eu sou. Reconhecer que eu sou o mundo. Reconhecer que eu vivo segundo este mundo. Eu sou pecador. Eu estou perdido. Eu caminho para o inferno. É reconhecer que eu sou pecador. E a mim não há mérito nenhum para alcançar seja o que for. Reconhecer. Reconhecer primeiramente que eu sou pecador. Arrepender-me. Aceitar Jesus, crer nele verdadeiramente. Crer não é uma fezada. Crer não é um mero acreditar. Crer é entregar. Crer é caminhar com ele. É fazê-lo Senhor da nossa vida. Só assim. Só assim. E tudo isso é fruto da graça de Deus para conosco. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou Marcos. Porque Deus me amou de tal maneira que deu seu filho, o seu único filho, para que eu, que estava perdido, não pereça mais, mas tenha a vida eterna. E este exercício que eu fiz aqui também cada um de vós deve fazer e questionar-se. Será que realmente é isso que eu estou a fazer? Eu tenho reconhecido quem sou? Eu tenho dependido da graça de Deus? Eu tenho buscado? Eu tenho esta vida? A minha vida física está nas mãos de quem? Eu estou a depender de mim mesmo ou dependo do Senhor? Sem o caminho não há avanço. Sem a verdade não há conhecimento. Sem a vida não há vida abundante. E Jesus é o caminho que nós procuramos. Jesus é a verdade em que devemos crer. Jesus é a vida na qual devemos pôr as nossas esperanças. Porque tal como diz esse versículo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo. Ele é o único pela qual nós devemos ser salvos. Ele é o único nome pela qual somos salvos. É em nome dele que nós oramos. E essa fórmula não é uma simples fórmula, mas essa fórmula, ela diz muito. Quando nós oramos em nome de Jesus Cristo, nós estamos a dizer com isso que a nossa vida é para servir. A nossa oração é para servir aos propósitos e ao reino de Cristo. Que a sua vontade seja feita. Que assim possa acontecer. E essa oração, quando nós fazemos em nome de Jesus Cristo, também nos mostra que eu não tenho mérito nenhum para me aproximar de Cristo. Mas é pelos méritos dele, é pela sua entrega na cruz, que eu então vou a Cristo. E também esta oração, em nome de Jesus Cristo, mostra-nos que é ele que nós devemos dar glória. É ele que nós devemos honrar. Crer. E chegados aqui, pergunto, o amigo tem certeza da sua salvação? Tem certeza se Cristo voltasse hoje, iria para o céu? Tem certeza que se lhe acontecesse alguma coisa, Deus o receberia de braços abertos? A vida não está nas nossas mãos. A vida não nos pertence. Ela está nas mãos de Deus. Deus a deu e Ele um dia há de tirar. E devemos estar preparados para esse dia. E Jesus dá-nos certeza a salvação. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho de para que todo aquele que nele crê presente tenha a vida eterna. É de imediato. É de imediato. Que cada um de vós que aqui está, que nos ouve a partir
de casa possa ter certeza da sua salvação. Se não, não deixe o dia de hoje passar. Entregue-se ao Senhor, confie nele e viva para a sua glória. Olhe para ele só como caminho. Olhe para ele só como a verdade acerca de Deus. Olhe para ele como a vida. Só ele é que é. E só nele é que nós somos verdadeiramente livres. Então, que cada um de nós possamos viver essa liberdade. Uma liberdade com responsabilidade. Uma liberdade com compromissos. Uma liberdade para a glória do Senhor e para nos servirmos uns aos outros em amor. Amém? E vamos participar deste memorial. Este memorial que é um memorial para aqueles que olham para Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Para aqueles que já aceitaram Jesus Cristo como Senhor das suas vidas, que um dia, há muitos anos ou há poucos anos, já disseram ao Senhor: Senhor, eu sou um pecador. Eu me arrependo dos meus pecados diante de Ti. Eu os confesso na Tua presença a Ti, que conheces todas as coisas. Eu me rendo ao Teu amor, à Tua graça. Eu me coloco nas Tuas vidas, para que Tu, a partir de agora, me conduzas em segurança. Para esses que já tomaram essa decisão, para esses que já tiveram a oportunidade também de dar testemunho público, de, em obediência, passarem pelo batismo nas águas, pelo batismo de imersão, dando então sequência a essa conversão, demonstrando à sua família, ao mundo, que são novas criaturas, que se identificam com aquilo que Cristo fez e que com Ele querem caminhar, querem ser como Ele. À semelhança de Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então convido os filhos de Deus, convido aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus Cristo, convido aqueles que já foram batizados não quando eram pequenos na Igreja Católica, mas batizados por imersão, batizados quando adultos, quando tomaram consciência dos seus pecados e se renderam a Cristo. E quando falo adultos, não estou a dizer que as crianças também não podem ser batizadas, mas quando elas tomam noção de que são pecadoras e se convertem ao Senhor. Então, queria convidar o irmão Tércio e o irmão Aurélio Mota para nos ajudar na distribuição do pão e do vinho e convidar os irmãos a abrirem novamente as vossas Bíblias, agora mudando de Evangelho, agora indo para o Evangelho de Marcos, capítulo 14. E para lermos do versículo 22 ao versículo 26. Aqui nós encontramos Jesus poucas horas antes de ser preso, a instituir a ceia do Senhor como memorial, para nós então tê-lo presente na nossa vida, na nossa caminhada com Ele. Marcos capítulo 14, versículo 22 a 26. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das Oliveiras. Então encontramos aqui Jesus instituindo com pão e vinho. E nós vamos participar do pão e do vinho. São elementos simbólicos que nos apontam para o corpo e o sangue de Cristo. E como disse o apóstolo Paulo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Nós somos chamados a nos autoexaminarmos, para não participarmos indignamente do corpo e do sangue do Senhor. A responsabilidade é pessoal. A responsabilidade não é da igreja, a responsabilidade não é dos irmãos diáconos que vão estar a distribuir o pão e o vinho. A responsabilidade é nossa. É nossa. Então, que nós possamos nos examinar. E se há algum pecado na nossa vida,
que nós o possamos confessar, para podermos participar deste memorial, para podermos comer do pão e de beber do vinho e não fazer de uma forma indigna, mas fazê-lo com o coração contrito e quebrantado, arrependido, pronto a mudar e a fazer em tudo a sua vontade. Então vamos orar, porque diz-nos o texto bíblico: e enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Então, quero convidar o irmão Técio para nos dirigir nesta oração. Santo bom Deus Pai, nós te louvamos, Senhor Jesus, pela palavra que acabamos de ouvir e também por este memorial que inicia o nosso processo de salvação e que nos exorta a dar testemunho dela até quando voltar. Sabemos que ficamos muito aquém deste desígnio, por isso também aproveitamos esta ocasião para pedir-te perdão. Pedir perdão por não corresponder com elas nas nossas vidas em muitas ocasiões, bem como também falhas que vamos tendo como miseráveis pecadores, Senhor. Mas sabemos que nós não ficamos nesta condição, porque pela Tua graça nós somos salvos e podemos beneficiar da salvação no nome bendito de Jesus Cristo. É por isso também que tomamos essa ceia com esta garantia que depois, nos finais dos tempos, nós poderemos tomá-la juntamente contigo e com todos aqueles que já são crentes e que são crentes e que vão ser crentes no futuro. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Enquanto nossos irmãos vão distribuir o pão, nós vamos cantar o hino número 295, que nos apresenta esta realidade que nós acabamos de ver. Este hino tem como título: Para o céu por Jesus irei, porque Ele abriu o caminho que nos dá acesso ao Pai. Então juntos vamos cantar este hino. Se não for
o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada e nós a temos visto, e dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, que nós possamos atentar para estas palavras do apóstolo João na primeira carta, que nos fala então de um Deus de luz, um Deus que não compactua com o pecado, um Deus que nos conhece bem, conhece a nossa realidade, e por isso nós devemos buscar sempre, cada vez mais, a Ele, para nos poder aperfeiçoar neste mundo, poder aperfeiçoar nesta caminhada que temos, de modo a nos assemelharmos ao seu Filho Jesus Cristo. Temos na nossa mão um pedaço de pão. E como nós lemos aqui no texto, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando partiu e lhes deu, dizendo: tomai isto ao meu corpo. Então, em memória de Jesus Cristo, participemos do pão. Os irmãos vão distribuir agora o vinho e nós vamos cantar 2 estrofes do hino 286, alvos mais que a neve. Seja bendito o
E queria convidar o irmão Aurélio Mota para nos dirigir nesta oração. Graças a Deus esta tarde estamos de presença, tomando parte neste memorial que queremos entregar, Senhor. Fazer isto todas as vezes, para a memória de Miriam. E neste momento gosto mais que vim, que apresentou o sangue da base do Calvário, que foi derramado por cada um de nós, Senhor. Que nós possamos lutar um grande amor por cada um de nós e que possamos buscar toda essa sabedoria. É o que pedimos no nome do nosso Salvador. Amém. Então, em memória de Jesus Cristo, participemos do vinho. E vamos continuar a cantar a última estrofe deste hino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do seu Santo Espírito seja com todos nós de agora e para todos sempre. Amém. Podem fazer o favor de sentar e vamos ficar agora em oração silenciosa enquanto o irmão Miguel vai estar a tocar o pós-lúdio. Uma boa semana a todos vós e que Deus vos abençoe.